Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. E bom estar aqui uma vez mais, nessa manhã tão maravilhosa, essa manhã que Deus, meus irmãos, tem nos concedido. E eu sempre falo que é um privilégio para nós estarmos aqui na casa de Deus, porque precisamos muito estar aqui, precisamos muito buscar a presença soberana de Deus. E vocês sabem que a vida é uma batalha e estando em oração é fundamental, é necessário. Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 7, Gênesis 13, a partir do versículo 7, e eu queria até que você estivesse acompanhando comigo. Eu vou estar lendo os números ímpares dos irmãos, os pares. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, mas nós vamos ler esta palavra, Gênesis capítulo de número 13, a partir do verso 7. É uma leitura conhecida e os irmãos vão poder se lembrar desta palavra. Diz assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Os irmãos: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Versículo 14, e encerramos por aqui. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Amém. Por ocasião de nós estarmos num período de campanha pela família, eu achei por bem a gente estar lendo esse texto, porque nós estamos num trimestre da família e temos falado sobre isso. E entendendo eu que esta seria a palavra que Deus vai revelar para nós. Também eu quando eu cheguei, eu estava observando os irmãos, pastor Fábio, e disse para mim assim: aquela ali é a Eliane, né, pastor Vinícius? Eu disse assim: é Eliane, eu já tinha visto, mas não tinha Eliane reconhecido, Eliane. Eu lembro que a Eliane, quando a gente chegou lá em Carabuçu, a Eliane era uma menininha, né? Uma menininha assim, bem animada na obra de Deus. E a Eliane é uma benção. Me lembrei, quando você falava aqui, eu me lembrei, tive boas lembranças agora do seu pai, dos seus irmãos, Marquinhos, esqueci o nome do outro, Elias, esqueci, Marquinhos, Elias e Eliane. Deus abençoe, tá, Eliane, sua vida. Que bom ver você aqui, minha filha, que bom, tá? Meus irmãos, olha só, eu estava observando esse texto e Deus estava falando no meu coração sobre essa situação. A primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos é uma informação que a Bíblia fala: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Eu tenho uma forma de falar, e numa tônica assim, até de brincadeira,
mas não deixa de ter um fundo de verdade quando eu falo que existe uns problemas que são problemas bons. O que aconteceu aqui? Qual era o cenário que estava acontecendo aqui? O cenário era que Deus tira Abraão do meio do contexto de em plena ascendência pagã e chama-o para fazer a obra, chama-o para abençoar a vida dele e iniciar uma história. Deus faz dessa forma. Se você olhar para você mesmo, nada tem em você que você possa bater no peito e dizer assim, eu mereço o que Deus está fazendo. Não, não tem. Se você for um daqueles que bate no peito e diz assim, eu mereço, tem um problema com você. Pode ser um problema de fábrica, né? De fabricação, um problema aqui dentro, mas não é o caso. Porque quando eu olho aquilo que Deus está fazendo comigo, as promessas de Deus na nossa vida, eu simplesmente, queridos irmãos, eu entendo que isso se chama graça e misericórdia de Deus. Deus tira Abraão do meio de uma ascendência pagã, de um contexto de paganismo, e ele, lá na terra de Ur dos Caldeus, Abraão servia, como seus familiares também, servia a um Deus chamado Sim, que era o Deus Lua. E a gente entende, queridos irmãos, que Abraão teve um primeiro impacto do seu relacionamento com Deus, quando então, eu imagino que seja assim, acostumado, conforme aos seus familiares, adorar um Deus que não falava, um Deus que não ouvia, um Deus que não interagia com ele, e o primeiro impacto na vida de Abraão é quando Deus fala com ele. E ouvir a voz de Deus, queridos irmãos, é muito bom, isso mexe com a gente. Imagina então, aquele homem no meio de um paganismo, e ele ouvindo a voz do Deus verdadeiro, do Deus soberano, do Deus que interage com a gente. Aquilo mexe com ele, ele toma um choque, e ele começa então ter fé e anda na presença de Deus, e a história toda os irmãos sabem. Então, Deus vai e fala assim, Abraão, sai do meio da tua parentela, desse contexto que eu vou fazer de você um instrumento, um grande homem. Eu vou abençoar você, vou abençoar o seu nome, eu vou ser com você, eu vou fazer um pacto com você, você vai dar início a uma geração que vai ouvir o meu nome, e eu vou abençoar você, eu vou ser o seu Deus, vocês serão o meu povo, e assim vai. Deus começa a fazer a obra dele na vida de Abraão. Mas você sabe, meus irmãos, que na vida da gente, a gente tem muitos desafios. Pode ser que você seja um desses irmãos que está sentado aí e começa a dizer, pastor, é verdade, eu tenho desafios, eu tenho um chamado de Deus, eu reconheço que eu tenho uma história, eu reconheço que Deus tem algo na minha vida, mas eu estou vivendo um grande desafio. E este aqui, meus irmãos, foi um desafio que Abraão passou. Posteriormente, Deus mudou o nome dele para Abraão, mas aqui, nesse contexto, Abraão passou um grande desafio, uma grande provação, porque ele sai de uma forma lá da terra e Deus vai enriquecendo esse homem. Agora, era um problema bom. Por quê, pastor Vinícius? Porque esse povo, agora Abraão e Ló estavam ricos, crescendo a cada dia, o gado cresceu, o povo cresceu, e você sabe que a terra que eles estavam vivendo não suportou mais eles, não dava para viver todos juntos, e aí começou um problema, começou uma guerra, uma contenda entre os pastores do gado de Abraão, e começou também uma guerra, uma contenda entre os pastores do gado de Ló, porque eles não vigiaram, entraram em contenda e começaram a viver debaixo de confusão. E a pior coisa que tem, meus irmãos, é o crente não vigiar e deixar a confusão chegar na sua vida, chegar na sua casa. Você tem que ter muita vigilância, repreende em nome de Jesus, porque assim que o diabo começa a pôr um negócio aqui, começa a pôr um negócio ali, aí você acha que isso é normal, vai dar certo, daqui a pouco o tempo vai mudar. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, o tempo não muda, o que você tem que mudar é você, o seu posicionamento. Então cuidado, ora a Deus, levante a mão para o céu, glorifique a Deus, repreende em nome de Jesus, expulsa Satanás, chuta esse problema para lá, porque Deus está te dando uma visão e você vai ser mais que abençoado. Agora vigia, crente, porque o diabo não briga com você. E assim começou na vida de Abraão. Só que Abraão era um homem que estava ligado. Fala para o irmão que está ao teu lado, olha, vamos ficar ligados. Abraão, meus irmãos, é um homem que estava ligado, pastor Ricardo. Ele estava tão ligado
que aquele problema chega, talvez o sobrinho dele não percebe, sabe, irmão? Tem gente que está no meio do problema, no meio da contenda, e o diabo está brincando com ele, cirandando com ele não está percebendo, mas a melhor coisa que tem é o crente que tem uma espiritualidade, uma ligação com Deus. Quando ele vê que o negócio não está dando certo, uma nuvenzinha preta aqui, um negócio que não está funcionando, ele começa a dizer, olha, o diabo está tentando fazer alguma coisa, porque ele está ligado com o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, não deixa a contenda começar na sua casa, não deixa a contenda se lascar no meio da sua família, repreende quanto é tempo, fica ligado, levante um altar de Deus na sua casa, sabe por quê? Porque quando você levante o altar na sua casa, o diabo bate em retirada, não entra, não semeia contenda, e você é mais que vitorioso, porque o poder de Deus vai se manifestar na sua vida, na sua casa. E Abraão, então, meus irmãos, ele foi assim. Isso, pode ficar com esse fundo musical bom que você estava ali, porque de repente a gente até canta um pouquinho também, tá? Então, meus irmãos, Abraão estava ligado, estava em oração, e diz a Bíblia então que Abraão, ele percebe a contenda, ele percebe. E tem uma coisa, meu irmão, tem pessoas que falam assim, olha, eu estou certo, eu não vou mudar. Eu sou o mais velho, não, eu não vou mudar, daqui ninguém me tira, daqui eu não saio. Mas Abraão, meus irmãos, ligado com o Senhor, ele tem uma visão, ele diz assim, olha, ele chama o seu sobrinho, ele fala assim, olha Ló, essa terra não nos comporta mais, está tendo problema entre os nossos pastores, e eu estou observando, já analisei daqui e dali, nós somos parentes, e não vai dar certo a gente ficar de contenda, eu sou seu tio, nós não podemos deixar o problema chegar na nossa casa, na nossa família. Então Abraão, meus irmãos, ele tem uma decisão, ele fala assim, olha, você deve assim, se você, nós precisamos nos separar, agora nós precisamos ir para um lado, eu para o outro, você para um lado, eu vou para o outro, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, mas eu já analisei de tudo quanto é jeito, não tem como, esse problema vai nos dividir, esse problema vai trazer contenda, essa contenda vai trazer problema para a nossa família. Daqui a pouco eu estou bicudo com você, eu não estou olhando para você, eu estou chateado com você, você comigo, sabe? Vai pegando a visão aí, meus irmãos, vai entendendo o que Deus está falando aqui. Então, Abraão tem essa decisão, e deixa eu te liberar uma palavra para você. Tem pessoas que falam assim, olha, eu não levo desaforo para casa, eu não mudo. Um dia, o Senhor Jesus, ele me ensinou que o crente verdadeiro, ele leva desaforo para casa. Aí você, pastor, o que é isso? O irmão do Silvio, meu irmão, ele tinha uma palavra. Um dia, eu estava indo para Apiacá, que eu pastoreava lá, a congregação de Apiacá, e eu dirigindo assim, colocava o irmão do Silvio assim no banco comigo, e tinha vezes que Deus até mudava a mensagem só baseado naquelas conversas que a gente tinha. E um dia, eu achando que eu estava cheio de razão de uma determinada situação, o irmão do Silvio falando assim, eu entendo, meus irmãos, que é Deus que ministra nosso coração, quando a gente menos imagina, sabe? Tem pessoas que falam, pastor, eu não sou igual a irmã Leomi, eu não sou igual a irmã Esther, eu não sou igual a irmã Claudilene. Ei, não se preocupa, viu, irmão? Deus te chamou, eu aprendi isso não é minha não, tá? Deus te ensinou, Deus te chamou para você ser uma voz e não ser um eco. Deus te chamou para você te usar do jeito que você é, sabe? Pastor, eu sou imperfeita. Deus chamou você desse jeito mesmo. Quando você abre a boca para falar da unção de Deus, Deus vai usar você. Eu penso, meus irmãos, que Deus vai levantar você, não depois de muitos dias, mas Deus vai usar a sua vida no meio da sua casa, no meio da sua parentela. Então, o Dossilvo dirigindo, o presbítero Dossilvo, ele disse assim, olha, ô Vinilson, porque até hoje ele me chama de Vinilson, ele disse assim, ô Vinilson, sabe de uma coisa? O crente não tem razão. E eu pensei assim, irmão Dossilvo está errado, o crente tem razão, se eu estou certo, eu estou certo. Ele disse assim, Vinilson, o crente não tem razão, porque a hora que o crente apela pela razão, ele perde a razão. Aí a primeira coisa que eu fiquei na mente é o seguinte, meu Deus, esse homem não tem estudo nenhum, isso se chama trocadilho. Como é que esse homem aprendeu esse trocadilho? O crente não tem razão, mas se ele apela pela razão, ele perde a razão. Aí eu fui entender, olha
olha para cá, você é um crente maduro, aí vai você não vigiar e ofende um crente não maduro, aí você fala, eu tenho razão, tá, deixa eu te dizer, é aí que você perde a sua razão, porque você sendo um crente maduro, um crente experiente, você tem que entender que você precisa recuar, porque é assim que Deus trabalha. Oh, meus irmãos, eu fui aprender, olha para cá, eu aprendi com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o verdadeiro crente, ele leva desaforo para casa. Aí você fala assim, pastor, prova para mim. Aí Jesus um dia ensinou para o seu discípulo, olha, se alguém arrancar a sua túnica, ou você deixa também a capa, se alguém te mandar você caminhar 1 milha, caminha 2 milhas, se alguém te der um tapa na sua face, você vira outra também. Sabe por quê? Porque o crente é assim, o crente, ele depende de Deus, o crente, ele espera no Senhor, o crente entende que a vitória depende do Senhor. Eu aprendi o Salmo 60, verso 12, em Deus faremos proezas, porque é Ele que pisará os nossos inimigos. Não adianta você ficar perseguindo os seus inimigos, perseguir quem tem contenda contra você, perseguir quem te persegue, isso não é da sua autoridade, Deus não autoriza isso. Ele diz assim, em mim faremos proezas, em Deus faremos proezas, porque é Ele, é Deus que te honra, é Deus que te promove, é Deus que te levanta, é Deus que te ajuda, é Deus que guerreia as suas guerras. Pastor, e eu? Você vigia, você ora, você jejua, você ora, você jejua, oh meu irmão, e Deus vai fazer a obra. Não tem essa pessoa que levantou contra você, não tem essa vizinha que falou mal dos seus filhos, não tem esse vizinho, não tem aquele amigo de trabalho que falou de você. Deixa Deus, ora para a conversão dele. Um dia ele vai chegar perto de você, chegar na sua mesa e te cumprimentar com a paz do Senhor, porque a sua postura foi importante para a conversão dele. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode levantar sua mão para o céu e dar glória a Deus e aleluia. É assim que Deus trabalha, irmãos. Eu estou sentindo Jesus nesse lugar, e não é agora não, desde o início. Eu estou sentindo Jesus nesse lugar desde o início dessa reunião. Desde quando você disse assim, eu vou para o ciclo de oração hoje de manhã. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, então, Abraão, ele dá um conselho. E meus irmãos, eu aprendi que o crente que tem maturidade, ele sempre cede. Eu aprendi isso. O crente que tem maturidade, ele cede. Ele tem uma visão de Deus das coisas. Ele está lidando com esse menino, com esse filho desobediente, mas ele tem maturidade, ele sabe que esse menino vai ser um instrumento de Deus. Ele está vendo que esse rapaz é perturbado nos seus comportamentos, mas ele vai ser um grande homem de Deus. E meus irmãos, Abraão então, ele faz essa proposta para Ló. Só que tem um detalhe, meus irmãos, a coisa mais difícil que tem é a gente lidar com pessoas que não têm a mesma visão. Você está na oração, você está na consagração, você está na vigilância, você está no jejum, mas nem todos que estão perto de você têm o mesmo peso espiritual que você tem. Não é para você sair e dizer que você é melhor que ninguém, não. Mas existem pessoas que não estão na mesma comunhão que você, e isso acontece todos os dias. E eu te provo, a Bíblia fala que Deus então, Abraão então mostra para Ló, e ele precisava tomar uma decisão. Mas se no versículo 10, meus irmãos, a proposta do versículo 9 foi de Abraão: olha, nós vamos ter que nos dividir, meu filho, não vai dar, vai ter problema. Então diz a Bíblia que Ló toma uma das piores decisões da vida dele. Ele poderia, meus irmãos, tomar a decisão, Eliane,
baseada na oração, na visão de Deus, na direção de Deus, pastor Ricardo Severino. Mas a Bíblia fala aqui no versículo 10, e levantou Ló os seus olhos, repita comigo, e levantou Ló os seus olhos, mais uma vez, e levantou Ló os seus olhos. O que é isso, meus irmãos? Ló é caracterizado como o homem que anda pela vista. Meus irmãos, o crente, ele não pode andar pela vista. O crente, ele tem que andar pela fé. Sabe, porque eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 hora, mas Deus sabe. É por isso que você tem que andar por fé. Você não sabe, olha, existem portas que você está ansioso para abrir, aí tudo está cooperando, você está entendendo, pastor, é de Deus, eu vou pôr a mão na maçaneta, mas Deus ainda não liberou nada para você, é você que está entendendo, você acha que é de Deus, olha, tem coisas que parecem, mas não é, vigia, pode ser que o inimigo está enfeitando as coisas, e você acaba tentando abrir uma porta, que Deus estava dizendo terminantemente, ela não pode ser aberta, mantém essa porta fechada. Aí, meus irmãos, se a gente andar por vista, a gente vai entender, olha, está tudo cooperando, está tudo certinho, vai dar certo. Aí esse rapaz, ele é bonitinho, olha o cabelo, olha como que ele pintou o cabelo, olha como que ele se arruma, foi tudo o que eu pedi, olha só, é musculoso, é isso e aquilo. Ei, deixa eu dizer uma coisa, pode não ser esse que é seu, pode não ser esse que é o seu futuro. Ei, não abre essa porta, pode dar problema. Ainda é melhor ouvir a voz de Deus. É melhor, meus irmãos, ouvir a voz de Deus do que ouvir a voz do sentimento, da visão carnal. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não erra. Quando Deus manda abrir a porta, Deus tem coisa melhor atrás daquela porta. Deus não erra, Deus não entra em equívoco. Pastor, eu abri a porta, tudo que eu pedi, disse, tudo entendia que era de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, entra no propósito do Senhor. Aquele Deus que falou com Abraão, ele ainda fala. Pastor, Deus fala em pleno século 21. Pastor, nós temos hoje a rede social. Pastor, eu posso procurar um rapaz aqui nas redes sociais. Ei, ainda a gente tem que entender que existe um Deus que revela. Pastor, mas tem uma moça na rede social. Oh, pastor, nesse site de relacionamento, tudo indica que ela que é a minha escolhida. Ainda você tem que ouvir o céu. O céu não está fechado, o céu está aberto. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu libero uma palavra, abra a porta que Deus está mandando abrir, entra no propósito, seja direcionada por Deus, seja guiado por Deus, crente, seja orientado por Deus, porque o Espírito de Deus não falha, o Espírito de Deus não tem equívoco, o Espírito de Deus não erra de forma alguma. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu já encontrei um bocado de gente, meus irmãos, que disseram assim, parecia pastor que era de Deus, parecia. Você sabe que o inimigo, o diabo, ele é muito imitador, né? Ele é imitador, mas a gente não anda por quem vive imitando, a gente anda por quem direciona, e é Deus que direciona. E meus irmãos, Ló então é caracterizado como aquele homem que anda por vista. Sabe como é que foi? O escritor aqui do Gênesis, ele diz assim, olha, viu Jó toda a campina do Jordão, bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Era tudo muito bonito, verde, pode ser aquela coisa bonita assim, né? Porque agradou os olhos, e a gente tem que ter cuidado nisso quando agrada aos olhos. Agradou os olhos,
e ele levanta os olhos, mas meus irmãos, ele toma a decisão, porque na verdade, se você observar, porque tem pessoas que olham e falam assim, olha, eu vou sair na frente, eu vou escolher primeiro. Você já viu que tem pessoas falando, vou escolher primeiro, talvez lá foi tipo aquele, eu vou escolher primeiro, sei, eu vou escolher o melhor, eu vou escolher o mais bonito, e o seu tio? Mas o que sobrar é dele, porque na verdade a gente aprende isso, a educação, talvez fale assim, não meu tio, o senhor escolhe primeiro, porque a idade, né, o peso que o senhor tem, eu passo para o senhor essa oportunidade. Não é assim que a gente aprendeu, pastor Fábio? Não é assim que a gente aprendeu, né? Mas ele foi afoito, porque esse pessoal jovem, meus irmãos, a gente precisa muito mentorear essa turma de jovens. Você sabia que você, mulher de Deus, mentoria uma menina dessa da igreja? Ei, você que é mãe, mentoria sua filha. Ei, vocês são pais, mentoria os seus filhos. Porque pode ser que você fale, eu já vi pessoa falando assim, olha, meu filho, a minha filha é cabeça. Não, cabeça é você. Cabeça é você. A sua filha precisa da instrução que você tem. A sua filha precisa da palavra que você tem. Cabeça é você, que já passou por muita coisa, está aqui na igreja, aqui, de joelhos dobrados, orando ao Senhor. Cabeça é você, homem, que sabe o que é acordar de manhã, para levar o alimento para casa. E o seu filho, às vezes ele está ainda dormindo. Calma, mas o dia dele vai chegar. O dia dele vai chegar. Eu gosto muito quando o Vinicinho fala assim, pai, eu ainda vou dar muitas coisas para o senhor. Eu falo, rapaz, eu estou orando a Deus para isso. Eu estou orando. Pai, o senhor vai ver. Fala, rapaz, está lá, ele está lá. Ele está lá, não deixa eu mentir não. Pai, um dia o senhor vai ter orgulho de mim. Eu falo, já tenho. Mas eu sei que você vai ser um homem de Deus. Se envolve aqui nessa coisa. Parece que, ei, deixa eu falar uma coisa para você, que eu estou sentindo de Deus. Parece que está perdendo tempo. Está aqui. Eu lembro quando a senhora regia o conjunto das crianças. Eu lembro quando o senhor regia o grupo de jovens, liderava jovens, e eu estava aqui. Sabe uma coisa? Eu não deixo esse lugar. Não deixo, eu lembro de vocês. Eu lembro. Parecia que vocês estavam aqui, talvez eu estou ali e tal, estou perdendo tempo. Você está plantando algo no coração dessa turma aí. Você está plantando algo no coração dela. E você vai ver, vai frutificar. O trabalho que você fez não foi em vão. O investimento que o senhor fez não foi em vão. O investimento que você fez não foi em vão. Oh, aleluia. O investimento que você fez não foi em vão. Sabe, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou dizer aquilo que eu estou sentindo de Deus. E eu costumo assim, vocês sabem que eu não tenho esse negócio de ficar massageando o ego. Mas eu vi no casamento da Bruna semana passada. Eu achei aquele negócio tão bonito. Fui vendo a Bruninha assim entrando, os pais assim do lado. Eu disse assim, vale a pena investir. Deus honra, viu, irmãos? Deus honra, viu? Porque os nossos filhos são para ser bênção de Deus, na mão do diabo nada. Só vai para o inferno é lixeiro no universo, só vai para lá para coisa que não presta. Mas você é templo do Espírito de Deus. A sua família é daqui. Traga para a igreja, para a oração, para o jejum. Envolve o seu filho no fogo, meu irmão. Você está sentindo Jesus? Levante a mão para o céu, levanta. E meus irmãos, então, ou é caracterizado com aquele que
andar por vista. De repente ele pensou assim: olha, ganhei, vou sair na frente, vou escolher, as terras de Canaã, as terras aqui, essas terras aqui eu vou escolher, de Sodoma, eu vou, olha só, bem regada, parece como lá no Egito, jardim, entrada de Zoar, e tudo é muito bom, a planície, tudo muito legal, sabe, meus irmãos? Talvez ele olha para as montanhas de Canaã, ele fala assim: montanha fala de dificuldade, montanha fala de sacrifício, de luta, montanha, nada, eu vou para o lugar mais fácil. Deixa eu dizer, talvez com certeza, a bênção de Deus não está em você andando por vista. Tem pessoas que quando andavam com você, escolheu coisas mais fáceis, se envolveu com coisas que você não envolveu, mas olha você aqui com a sua família, olha você aqui na presença de Deus, olha você aqui desfrutando da glória de Deus. Por quê? Porque não andou por vista, mas você andou por fé, e Deus honra quem honra Ele, irmãos. Deus é um Deus de compromisso, diaconisa Leomi. Deus honra quem honra Ele. E diz a Bíblia, queridos irmãos, que então Ló, ele toma uma decisão, e ele habita naquelas campinas de Jordão, lá de Canaã, e vai armando a sua tenda até Sodoma. Mas o versículo 13, ele dá uma informação terrível: e eram maus os homens, os habitantes e os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Sabe, seria como dizer assim: olha, você vai escolher a facilidade, mas se prepara, vai ter muita dificuldade lá, vai ter muita luta lá. Ei, você tomou a decisão de andar por vista? Ande por fé. Pastor, mas eu quero andar por vista, parece que é. Deixa eu dizer, você vai entrar abrir essa porta, você vai tomar essa decisão, só que tem um detalhe: os homens de Sodoma e Gomorra são maus perante o Senhor, ou seja, você vai ter problema, você vai ter problema. E agora, meus irmãos, o que sobrou para Abraão? O que sobrou para aquele homem? O sobrinho dele escolheu, missionária Ana Paula, o melhor. Porque tem pessoas que são assim: vou escolher o melhor, olha lá, ficou pro bobo, olha lá, ficou aquilo ali para ele. Deixa eu ler para você aqui novamente, versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos. Ei, olha só que coisa interessante. Talvez você já fez essa leitura e você não percebeu algo aqui. Olha que interessante. No versículo 10, quem levantou os olhos para entender, buscar o melhor, foi Ló. E agora no versículo 14, Deus fala para Abraão. Primeira coisa, depois que Abraão se separou, Deus começa a se revelar para Abraão e começa a mostrar o propósito dele na vida de Abraão. Olha para cá, tem gente que está atrapalhando a sua visão. Cuidado com essa companhia, cuidado com quem você está andando. Se você andar com tolo, você vai ser tolo. Se você andar com sábio, você vai ser conhecido como sábio. Outro dia eu estava falando o seguinte: olha, cuidado com a companhia, porque você pode entrar numa prova porque você está andando com gente que não tem compromisso com Deus. Anda com quem ora mais que você, anda com quem se consagra mais que você, anda com quem jejua mais que você, anda com quem tem a vida no altar mais que você, anda com quem pode abençoar a sua vida. Mas vai andar com aquele que fica fazendo fofoca de tudo, contenda de tudo. Deixa eu dizer uma coisa: você vai entrar em provação que você não buscou, porque você está andando com gente que você não deve andar. Mas quando você estiver no meio dessas pessoas, deixa Deus te usar e diz assim: olha, a nossa língua serve para glorificar o nome do Senhor, a nossa vida é para exaltar o nome do Senhor. Você deve bem dizer e não maldizer. Fala bem, profetiza, fala assim: ele é uma bênção, porque você vai ser abençoado pela bênção que você libera. Oh, aleluia. Eu
estou sentindo algo tão gostoso aqui, irmão. Que coisa boa. Que coisa boa, JV. Que coisa boa a presença de Deus. Mas só que no versículo 10 você vai observar que Ló levanta os olhos, João. Ló levanta os olhos, mas não era da vontade de Deus. Aí no versículo 14, Deus chama ele e fala assim: vem cá, agora Abraão, vou te revelar coisas que eu queria te revelar. Oh, por que você não revelou antes? Eu vou revelar agora. Você não estava entendendo, você estava no meio de problema, contenda. É agora que você vai ter condição de me ouvir. É agora que você vai ter condição de perceber o meu espírito. É agora que você vai ter condição de ouvir e entender a minha voz. É agora que eu falo com você. E no versículo 10, Ló levanta os olhos. Agora no versículo 14, Deus fala assim: Abraão, vem cá para te mostrar, meu filho, o que eu tenho na sua vida. Olha agora, levanta os teus olhos, meu filho. Senhor, levanta os teus olhos, eu vou te mostrar, porque toda esta terra que você está vendo, eu vou dar para você e para tua semente. Eu não vou dar só para hoje não, Abraão, eu vou dar para sempre. Eu vou fazer de você a tua semente como pó da terra, de maneira que alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente vai ser contada. Levanta, percorre toda esta terra no seu comprimento, da sua largura, porque a ti darei. E Abraão, meus irmãos, ele olha, quando ele tenta olhar para tudo que Deus vai dar, a visão dele não alcança. E pastor Ricardo Silva, a visão dele não alcança. Aí Deus libera uma palavra para ele: tá vendo? Assim eu vou fazer com você. Estas terras estão para você. Senhor, eu não alcanço. Oh, meu filho, eu não falei para você que eu ia te dar coisas grandes e você ficou com seu coração temeroso. Tenta levantar. Olha só, o seu sobrinho olhou, ele alcançou somente aquelas terras da planície. Ah, mas eu tenho para você. Olha as terras que eu tenho para você. Agora você entende por que eu te trouxe aqui. Agora você entende por que eu estava falando com você pelas madrugadas. Agora você entende por que eu deixei você no meio da prova. Agora você entende por que eu deixei você chorar sozinho naquele quarto. É porque eu tinha que te revelar. São essas coisas, porque eu trabalho com aqueles que eu experimento na minha obra. Existia um momento na minha vida que eu disse assim: por que, Senhor, que eu estou passando por isso? E eu não estava entendendo, meus irmãos, que tem um momento que a gente é menino. E o salmista falou isso quando eu era menino. Eu acho que foi Paulo que falou. Quando eu era menino, eu andava como menino. É o tempo que a gente não tem maturidade. Eu andava como menino. Eu falava como menino. Eu discorria como menino. Mas o tempo de infantilidade acabou. Agora Deus está lidando com o homem. Chegou o tempo da maturidade. E o tempo da maturidade é no tempo antes da maturidade. Deus trabalhou com você. Aí teve cova, teve fornalha de fogo ardente, teve gente se levantando contra você, mas teve Deus amparando. Salmo 34, verso 7. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem os livros. Você chegou aqui, sabe por quê? Não foi mérito seu. Não foi, pastor, eu sou tão bonitinho. Não tem nada a ver. É porque tem o Espírito de Deus na sua vida. Deus se preparou para isso. Agora olha para cá, se prepara, sacode essa poeira aí. Não deixa a preguiça bater, não. Pastor, você está falando isso, pastor? A rede social, pastor, não tem problema. Sacode essa preguiça aí. Vai fazer a obra de Deus, porque Deus conta com você. Levante a sua mão para o céu e dá glória a Deus, aleluia. Eu parto para encerrar a palavra. Então, meus irmãos, quando agora Deus se revela, e olha, é lindo ver Deus se revelando para nós. Deus se revelando, irmão Gil. Deus se revela. Você vai ver muitas coisas ainda Deus fazendo. Você vai ficar espantado. Muita coisa Deus vai fazer. Porque é assim mesmo. Deus vai fazer muita coisa. Aí agora, meus irmãos, Deus mostra a Abraão toda esta. Aí eu parto para encerrar, lembrando de uma coisa.
Você já viu que Ló escolheu a parte mais fácil, as planícies? Mas sabe, irmãos, Deus não trabalha com isso. Deus não trabalha com essa... Deus não precisa disso. Deus não precisa de nada favorável para ele. Um dia Deus vai lá para Abraão e fala assim: Abraão, lá na frente, Abraão, anda na minha presença, ser perfeito, eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão falou assim: ó, Deus esqueceu que eu sou velho, minha esposa é estéril. Ó, você e sua esposa vão ser pai de multidões. Ah, mas Deus esqueceu. Aí Abraão e Sara, usando o costume e os métodos daquela época, Sara chama Abraão e fala assim: olha, Deus falou que a gente vai ser pai de multidão e vamos fazer de multidões. Vamos fazer o seguinte, tem a serva H, pode ir lá, deita com ela e ela vai nos dar filho, vai ser filho nosso também, e vai ser filho nosso, que era assim, era o costume. Mas Deus não precisa do favor, da mãozinha. Deus não precisa de empurrãozinho humano. Deus não precisa assim, eu vou quebrar o galho de Deus. Sabe por quê? Porque Deus te esqueceu, deve estar idoso, esqueceu. Não, Deus não precisa disso. Porque na verdade, quando Deus falou isso para Abraão, Deus falou assim: olha, eu vou fazer um milagre, rapaz. Milagre não precisa de favor seu. Milagre vai acontecer. A sua mulher vai duvidar, mas vai acontecer. Eu vou mostrar para ela que eu sou um Deus verdadeiro. Você está velho, chegar em dias, não tem problema. Ah, já acabou o costume das mulheres, não tem problema. Eu vou fazer um milagre. Deixa eu dizer para você: Abraão escolhe as terras montanhosas de Canaã. Eu fui aprender alguma coisa sobre isso, eu encerro. Fecho a Bíblia. Eu aprendi o seguinte: quando vem os grandes ventos, porque é claro, as tempestades vêm, os ventos vêm. Eu aprendi um negócio por esses dias. Eu aprendi um negócio interessante. Eu já tinha algo nisso teoricamente, mas eu aprendi na prática. Eu estava no escritório por esses dias, e uma pessoa lá no grupo nosso, do grupo de zap da chácara, comprei uma chácara por aqui. Aí uma senhora falou assim: pastor Vinícius, ó, passou um vento aqui tão forte, fez um redemoinho aqui, pastor. Eu estou vendo aquela luta, né? Eu estou tentando ver onde que ela ia chegar. Passou aqui, pastor, um vento tão forte aqui, e foi na sua casa ali, pastor, que eu tô, uma área que eu tenho, foi lá, entrou, passou, pegou um telhado do senhor, pastor, levantou e jogou telha lá no meio da rua, pastor. Ficamos assustados com aquilo, um vento forte. Eu falei: Jesus. Eu peguei o carro, fui lá ver. Falei: tá bom. Aí eu fui aprender um negócio interessante, concluí um negócio interessante. E lá não tem montanhas em volta, não tem, é aberto. O vento entrou justamente naquele corredor que tem, que a minha casa está lá. Entrou assim, pegou, levantou um telhado, jogou. Tá bom, não me atou ninguém, não feriu ninguém, mas tá bom. Mas eu fui entender uma coisa, pastor. Eu fui entender a importância dos montes. Onde que Abraão vai tomar a decisão? Ló falou assim: ó, eu quero a planície. Só que tem um detalhe: quando a planície vem, porque eles habitavam em tenda. Quando a planície vem, né? Quando o vento vem no lugar descampado, planície, né? Ele vai arrastando tudo, vai arrastando tudo. E quando você decide aceitar o desafio de morar entre as montanhas de Canaã, porque alguém falou assim: montanha? Não quero isso não. Mas na hora dos ventos, as montanhas quebram a ação do vento. Aí sabe o que eu entendo? Deus tem razão. Quando Deus fala assim: ó, eu tenho terras montanhosas para você, você estufa o peito assim, prepara o culto de ação de graça, porque Deus sabe tudo. Deus sabe tudo, ei, põe-te de pé. Deus não erra, Deus sabe tudo. Quando Abraão decide, pastor Fábio, as terras montanhosas de Canaã, os ventos vieram, meus irmãos, mas a casa dele estava de pé, para a glória e honra do Senhor. Ei, não se assusta, se Deus estiver te mandando para terras montanhosas, na sua visão tem dificuldade, mas os planos de Deus, está tudo na agenda, está tudo nos planos. Você pode ficar em pé, está tudo nos planos, está tudo na agenda de Deus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai
e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.